Num dia, uma notícia terrível que foi a PL da devastação aprovada na madrugada pelo Senado. No outro dia, uma ótima notícia onde o inominável recebeu uma tornozeleira eletrônica. Esse cara que recebeu a tornozeleira eletrônica é o mesmo elemento que sucateou o IBAMA, sucateou o ICMBio, fez as maiores devastações ecológicas no país, né? Na sua gestão foi até criado o Dia do Fogo. Então vejam que aparentemente uma coisa não está desconectada da outra, né? E é interessante observar que nesse mesmo dia que o Bolsonaro recebeu essa tornozeleira, um deputado militar simplesmente vai dar uma entrevista e ainda pede intervenção militar, ou seja, os caras estão sendo julgados e mesmo assim mostra que temos aí gente no Congresso determinada a pedir intervenção militar, né? Mostra que, na verdade, essa história de democracia no Brasil é uma falácia, né? Na verdade, a minha análise é pautada no José Chazin, que diz que temos aqui uma autocracia institucionalizada, ou seja, passamos de uma autocracia militarizada para uma institucionalizada, porque, na verdade, a democracia só se conquista pela base, e pela base nós temos aqui a miséria, a extrema desigualdade social, a superexploração do trabalho, tá? Vejam, você tem aí essa medida que foi votada no Senado, né, da PL da devastação, e pode perceber, toda votação que passa das 10 da noite, nada vai ser aprovado para beneficiar os trabalhadores. Nada. Todo saco de maldade se põe aí. Isso é muito presente, por exemplo, aqui em São Paulo, sobretudo com os professores. Tem aí colegas, amigos, professores do município de São Paulo, dos municípios do ABC, professores da rede estadual. Toda vez que eles vão lá fazer suas manifestações, ficam lá horas e horas para evitar que uma nova desgraça seja votada e aprovada, e sempre a mesma história, ou seja, de madrugada, espera passar ali meia-noite, 1 hora, né? E aí que se vota e se prejudica os trabalhadores, né? Ou seja, vale a pena também observar que, no caso aí do Bolsonaro, que recebeu essa tornozeleira eletrônica, lembre-se que todo esse pessoal que a grande imprensa diz agora que unificou com o governo, né? A Faria Lima agora está junto com o governo, os fazendeiros estão junto com o governo. Isso é balela, balela. Simplesmente esses caras que fazem parte de uma burguesia interna, covarde, mesquinha, subordinada, caudatária, querem manter os seus lucros, querem manter os seus rendimentos avassaladores que mal pagam qualquer tipo de imposto, né? Isso é momentâneo e, na sequência, quando vier as eleições, rapidamente terão seu candidato. Aliás, já estão até forçando para que o Tarcísio seja já o candidato, né? Já considerando que o Bolsonaro é carta fora do baralho. E vale observar o seguinte, gente, na quinta-feira, quando o governo se reuniu com os grandes empresários, né, Lula, sua equipe econômica, né, o Alckmin pede a palavra e pergunta lá quem é que tem contatos nos Estados Unidos, né, porque, afinal de contas, as medidas do Trump de imposto de 50% iriam criar malefícios para o Brasil e também para os Estados Unidos. E acontece um silêncio total. Ou seja, na verdade, esses caras que desde o primeiro governo do Lula, que firmaram contratos, né? Esse pessoal que exporta carne, que exporta minerais, sobretudo minério de ferro, exporta boi, café, cacau, esses caras simplesmente vivem mamando no governo, vivem aí subordinados e se aproveitando das benécias do governo, que trabalha para eles, e simplesmente não, digamos, não se cristalizam, não fazem contatos, não se solidificam, né? É um absurdo, ou seja, o cara está há mais de 20 anos
ganhando dinheiro com o tipo de exportação e não tem contatos com aqueles que importam dele, né? Mostra bem quão miserável é a nossa burguesia. Nem a burguesia é tão ruim, né? Portanto, essa burguesia de via colonial, ela é tão ruim que nem, digamos, aquilo que um burguês clássico faz, ela é capaz de fazer. Ou seja, estabelecer contatos com aqueles com os quais estabelece grandes comércios, né? Ou seja, e além disso, se de um lado você tem esse pessoal do extrativismo e da agricultura que exportam diante de uma moeda nossa que está super desvalorizada, e por que está super desvalorizada? Porque progressivamente vem se destruindo a indústria interna, né? O país tornando-se cada vez mais exportador e exportador de commodities, ou seja, aquilo que o Caio Prado Júnior escreveu lá em 1942, no Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, né? Logo na sua introdução, que é o sentido da colonização, ele dá 3 características, ou seja, a nossa economia é pautada no latifúndio, na monocultura e na exportação. Ou seja, isso se mantém. É como se fosse uma marca de nascença que a gente não se livra dela. Ou seja, essa é a nossa herança da via colonial. É uma persistência que temos presente em nosso país. Portanto, você só exporta com moeda desvalorizada, e para você entender didaticamente o que significa isso, né? Se você exporta 1 milhão, digamos, em carne, né? 1 milhão de dólares, e vale 2 para 1, né? Para comprar $1 precisa de R$ 2, então você vende aí o equivalente a 1 milhão de dólares, e quando converte na economia nacional, vira 2 milhões de reais. Mas nesse momento é o quê? É 5,50 para 1. Ou seja, cada dólar você tem que dispensar R$ 5,50. Portanto, quando você exporta 1 milhão de dólares em carne bovina, por exemplo, você recebe, quando converte aqui, 5 milhões e meio de reais. Então é por isso que a nossa moeda é super desvalorizada e vai continuar por um bom tempo. Isso faz com que qualquer coisa que a gente precise comprar fora torne-se muito caro. E como o país não está se industrializando, porque quando o país tem uma industrialização forte, ele precisa sempre estar renovando de peças, de equipamentos, né? E nem sempre, nem todo país tem todas as peças e equipamentos, tem que comprar fora, né? E com moeda ultra desvalorizada fica caro. Como o nosso país está numa tendência progressiva de voltar-se para o mercado primário, obviamente é esse pessoal que ganha e muito, e a nossa industrialização é cada dia mais pífia. Junto com isso, uma taxa de juros das mais altas do mundo. Ou seja, inclusive foi no governo aí do Bolsonaro que deu-se independência para o Banco Central. Ou seja, agora que oficialmente você tem uma inflação aí que gira em torno de 5%, no entanto, a taxa de juros oficial anual é de 15%. Então, veja, é para ganhar nos dois setores. Os caras exportam, ganham muito dinheiro na conversão e ainda não reaplica. Ou seja, joga no mercado financeiro para ganhar facilmente. Essa é a nossa burguesia nacional. Essa é a burguesia interna que está instalando, que tem, claro, capitais nacionais e internacionais, né? Mas, claro, se a política interna é feita dessa maneira, evidentemente você só retroalimenta a extrema desigualdade social que temos. E vejam, é por isso que foi votado no Senado e aprovado com tranquilidade essa PL da devastação. Por quê? Porque como se ganha demais na exportação e depois ainda joga para o mercado financeiro, então a ideia é o quê? É ter mais áreas ainda para o quê? Para você ter mais extrativismo, mais derrubada de matas, né, para exportar madeira e depois ainda criar pasto para os bois, fica lá um tempo, depois planta o que for necessário, cana, cacau, soja, ou seja, é um círculo vicioso, né? E nesse círculo vicioso, não pense que o PT está fora disso, porque o PT também está aí falando de
explorar petróleo na costa brasileira. Petróleo esse que o Brasil torna-se agora um dos maiores produtores de petróleo, mas o refino fica fora. O Brasil exporta petróleo cru. Em vez de ele refinar aqui, que é aí onde reside a industrialização, aí onde reside a tecnologia, não. Ele exporta o petróleo cru para depois comprá-lo refinado, né? E mesmo com o fim do governo Bolsonaro, vejam que o preço do combustível pouco diminuiu. Diminuiu, sim, diminuiu o governo Lula, mas pouco, mesmo porque uma das principais distribuidoras, que é a BR, foi privatizada no governo Bolsonaro. Os canos, né, ou seja, onde se faz as transmissões de onde extraiu o petróleo até chegar onde tem que chegar, né, os canos, as empresas disso também foram privatizadas com Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro prejudicou de tudo quanto é jeito, né, oficialmente, e ainda fora a roubalheira, fora os crimes cometidos, inclusive da Covid-19, né, 700 mil brasileiros que faleceram, graças a esse crápula. Portanto, não é pouca coisa esse cara tá agora simplesmente com essa tornozeleira eletrônica e vai ser condenado, né? Claro, tudo isso reverte a situação de subordinação, isso combate a extrema-direita brasileira? Não, não. Mas, de qualquer maneira, por tudo que nós sofremos, esse cara tem que ir sim para a cadeia. Tem que ir sim para a cadeia, né? É claro que não tem ilusões que ele vai cumprir na cadeia todo a sua pena que merece, né? Lembre-se aí o que aconteceu recentemente com o Collor, né? Foi condenado, ficou uma semana preso, né? Depois alegou doença e agora está cumprindo a pena no seu apartamento, cobertura de 9 milhões de dólares, né? Eu penso que o Bolsonaro não vai ser muito diferente disso. De qualquer maneira, essa figura tem que ir para a cadeia, tem que ser condenado, porque, de alguma maneira, para nós, nós merecemos, nós que tanto sofremos e continuamos sofrendo com as pessoas que sempre estão ali em torno do Bolsonaro, né, o PL, todo esse centrão, né, vitórias mínimas que nós temos que comemorar também. Afinal de contas, quem se põe a lutar pelos trabalhadores tem que saber que diante do que temos, a gente tem sempre muito mais derrotas que vitórias. E se tivermos essa pequena vitória de ter o prazer de vê-lo com a tornozeleiras, temos que comemorar sim. Ok? É isso. Deu joia. Quero ver seu comentário aqui abaixo. De agosto, eu vou oferecer aqui, na forma de vídeos, de conjunto de vídeos, um curso gratuito sobre... Portanto, já vão aí adquirindo seu exemplar físico ou virtual e quinzenalmente eu vou apresentar para vocês aqui vídeos de cada capítulo aqui presente no livro. É isso. Deu joia. Quero ver seu comentário aqui abaixo. Deixo aqui 2 vídeos para você assistir aqui na sequência.